Saudações, concurseiro! Hoje vamos trazer mais uma dica para você, uma dica em estatística. Dessa vez vamos falar de intervalo de confiança e do método pivotal. Você vai aprender por meio de uma questão do último concurso da FUB, concurso realizado em 2013, o que é o método pivotal para você obter intervalos de confiança. Então nós temos aqui um enunciado acerca dos intervalos de confiança e de credibilidade, julgue os itens subsequentes. Então nós vemos aqui alguns itens referentes a intervalos de credibilidade e intervalos de confiança, e nós vamos julgar o item 94, o item que diz o seguinte: em geral, os intervalos de confiança são obtidos com base em uma quantidade pivotal. Até aí, beleza. Apropriada, que segue uma distribuição normal padrão. É o que veremos nos próximos slides. Bom, vamos então à definição de intervalo de confiança pelo método pivotal. Bom, seja f de x uma função de densidade de probabilidade ou uma função de probabilidade que depende de um parâmetro θ, digamos uma Poisson que depende de um parâmetro θ, ou uma exponencial que depende de um parâmetro θ. Bom, e seja x1, x2 até xn uma amostra aleatória correspondente dessa distribuição de probabilidade. Uma quantidade pivotal é uma variável aleatória. Uma quantidade pivotal é uma variável aleatória definida da seguinte maneira: ela é uma função da amostra x1, x2 até xn e também do parâmetro da função densidade de probabilidade ou da função de probabilidade. Ela é uma função da amostra e do parâmetro. Porém, bom, já fica claro que uma quantidade pivotal não é uma estatística. Uma estatística é uma função da amostra, somente da amostra. Retirei uma amostra aleatória, observei o máximo da amostra. O valor máximo da amostra é uma estatística. A média da amostra é uma estatística. A mediana da amostra é uma estatística. O valor mínimo da amostra é uma estatística. Mas uma quantidade pivotal não. Uma quantidade pivotal depende da amostra e também do parâmetro. Entretanto, a distribuição da quantidade pivotal não depende do parâmetro θ. E logo você vai entender o que isso quer dizer. Bom, então a teoria da estimação intervalar, ela nos diz que para qualquer coeficiente de confiança γ fixado entre 0 e 1, existirão dois valores reais, Q1 e Q2, tais que a probabilidade da quantidade pivotal está entre Q1 e Q2 é esse coeficiente de confiança γ. Ora, se para cada amostra x1, x2 até xn existir a quantidade pivotal, fica determinado que Q está entre Q1 e Q2, se e somente se existe umas funções da amostra, T1, que é função da amostra, e T2, que é uma função da amostra, tal que uma função do nosso parâmetro está entre essas quantidades T1 e T2. Em outras palavras, observe uma amostra, determine uma função tal que o meu parâmetro ou uma função desse parâmetro está entre valores, uma função da amostra, ou seja, para T1 e T2 que não dependem de θ, então T1, T2 é um intervalo de confiança de 100 vezes γ% para tal de θ. Bem, então isso aqui
T1 de x1 até xn é uma função da amostra. T2 de x1 até xn é uma função da amostra. E sei que essa função do parâmetro está entre essas duas estatísticas. Ora, observada essas duas estatísticas, T1 e T2, esse intervalo é chamado de intervalo de confiança para tal de θ. Bem, então o que a teoria está afirmando é que se existe essa quantidade pivotal, então ela existe se e somente se o parâmetro está entre essas estatísticas, e essas estatísticas formam um intervalo de confiança para o parâmetro θ. Bem, para ficar claro e não ficar tão abstrato na definição da quantidade pivotal, vamos ver alguns exemplos de quantidades pivotais que usamos frequentemente na estimação intervalar. Pode ser que você nem sabia que é uma quantidade pivotal, mas agora você vai saber que trata-se de um pivô. Por exemplo, se estamos estimando uma média de uma distribuição normal, com a média μ desconhecida, melhor dizendo, né? E a variância conhecida, nós temos que essa função aqui, que é uma função da amostra, tem uma vírgula aqui antes do μ, é uma função da amostra e do parâmetro, ou seja, x barra, que é uma função da amostra, menos o parâmetro, lembre-se que σ2 é conhecido, e o tamanho da amostra é conhecido. Essa quantidade aqui é uma quantidade pivotal, e observe que ela segue uma distribuição normal 0 e 1, ou seja, a distribuição, melhor dizendo, né? A quantidade pivotal depende da sua amostra. Para cada amostra você terá uma média amostral. Depende do parâmetro que está sendo estimado. σ2 aqui é conhecido, n é conhecido, mas a distribuição da quantidade pivotal não depende do parâmetro que está sendo estimado. Veja que essa quantidade pivotal segue uma distribuição normal 0 e 1. Outro exemplo que usamos frequentemente, quando estamos estimando o intervalo de confiança para uma média de uma distribuição normal em que σ2 é conhecido, o que acontece? Temos uma função da amostra, veja que x barra depende da amostra, o desvio padrão amostral depende da amostra, e μ é o parâmetro que estamos estimando, ou seja, uma quantidade pivotal é o que temos aqui, porque é uma função da amostra e do parâmetro cuja distribuição não depende do parâmetro. Para ficar mais claro ainda, vamos a mais um exemplo. Se σ2 é desconhecido, sabemos que n-1, desvio padrão amostral, variância amostral, melhor dizendo, sobre o parâmetro desconhecido σ2, segue uma distribuição Q quadrado com n-1 graus de liberdade. Portanto, temos aí mais um exemplo de uma quantidade pivotal, ou seja, uma função da amostra, porque temos variância amostral aqui, e do parâmetro que queremos estimar, cuja distribuição não depende do parâmetro que queremos estudar, queremos estimar. Lembre-se que n é o tamanho da amostra e, portanto, é determinado. Então, veja que em todos esses exemplos, apesar da variável aleatória, quantidade pivotal, depender da amostra e do parâmetro desconhecido, sua distribuição de probabilidade não depende. E por esses exemplos, nós vemos que não necessariamente as quantidades pivotais devem ter uma distribuição normal padrão, ou uma distribuição normal. Temos aqui o exemplo de uma normal padrão, uma distribuição T, com n-1 graus de liberdade, e ainda uma distribuição Q quadrado com n-1 graus de liberdade. Com isso, o item 94, sabendo dessa informação, no dia da prova, rapidamente marcamos que esse item está errado. E se você quer a resolução
desses outros itens, adquira 52 questões de estatística da banca CESP-UNB. Você que vai fazer o concurso da FUB, adquira este exemplar de 52 questões de estatísticas e, detalhe, tenha uma surpresa ao receber o seu arquivo.